Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente pelos dados da inflação nos Estados Unidos, mas onde ainda tivemos vários discursos e intervenções verbais de responsáveis do Banco Central Europeu e da Reserva Federal dos Estados Unidos, o encontro entre Xi Jinping e Joe Biden e as yields obrigacionistas a caírem de máximos de várias décadas em força. Os dados da inflação foram de facto a grande dinâmica de mercado desta semana que acabámos de terminar. Os preços em outubro nos Estados Unidos ficaram inalterados face a uma estimativa de uma pequena subida de 0,1%, o que levou a inflação a cair de 3,7% para 3,2% em termos anuais, isto face a estimativas de que ficasse nos 3,3%. Já retirando os itens mais voláteis, a inflação subjacente caiu dos 4,1% para 4%, quando era suposto, ou as estimativas apontavam para que se mantivesse nos 4,1%, com os preços a nível mensal a subirem 0,2% face a 0,3% esperados. Claro que isto acabou por criar aqui assim uma euforia nos mercados para cortes de taxa de juro mais cedo do que esperado, com os mercados a apontarem para cortes já no primeiro semestre de 2024. Claro que foi isso que os banqueiros centrais tentaram combater esta semana, tanto da parte da Reserva Federal como da parte do Banco Central Europeu. Na parte da Reserva Federal foram quase unânimes em reiterar as palavras anteriormente preferidas por Jerome Powell, em que questionavam se o atual nível restritivo da Reserva Federal pudesse ser o suficiente para levar a taxa de inflação para a sua meta nos 2%. Por cá, no Banco Central Europeu, as preocupações foram as mesmas. Do lado da ala mais hawkish, houve aqui assim a tentativa de passar a mensagem de que poderíamos ainda não ter atingido a tal taxa terminal, a taxa máxima, e que poderia ainda haver subidas de taxa de juros. Por outro lado, a ala mais dovish reiterou de que provavelmente os níveis atualmente restritivos do Banco Central Europeu irão permitir levar a inflação para os 2%, caso se mantenha durante bastante mais tempo este mesmo nível restritivo. Claro que todas as palavras não foram suficientes para evitar uma queda forte nas yields obrigacionistas, tanto na Reserva Federal como no Banco Central Europeu, com tanto as Treasuries como as Bunds alemãs a caírem fortemente, a caírem de máximos das últimas décadas. Nos Estados Unidos, entretanto, tivemos o encontro entre Xi Jinping e Joe Biden, portanto, os presidentes da China e dos Estados Unidos, onde concordaram que têm mais a ganhar do que a perder em estar mais juntos do que mais afastados, que têm mais a ganhar com a paz do que com a construção da guerra, com vários temas a serem debatidos entre ambos, nomeadamente, inclusive, a questão de Taiwan. Isso acabou por criar também aqui assim um bom modo, digamos, de risco em termos de mercado, acompanhado ainda pelo acordo chegado no Congresso sobre o financiamento ao governo, que evitou uma paralisação governamental que poderia ter começado este fim de semana, com Joe Biden a sancionar exatamente esse projeto de lei acordado entre democratas e republicanos no Congresso durante esta semana. Claro que tudo isto foi ouro sobre azul para os mercados acionistas, que tiveram fortes ganhos esta semana. O DAX foi o que mais ganhou a nível global dentro dos principais índices acionistas, tendo ganho 4,5%. O Nikkei liderou os ganhos na Ásia e subiu 3,1%. Já nos Estados Unidos, os principais índices rondaram ganhos dos 2,2%, poderemos ver aqui assim com o S&P. Por Portugal, o PSI 20 não acompanhou os seus pares e ganhou apenas 0,5%, com a EDP Renováveis a ganhar 5,5% e a Sonai a perder um pouco menos do que 3%. No mercado cambial, o grande tema foi, de facto, as perdas fortes do dólar, mas
perdas essas que acabaram por dar aqui assim algum suporte a algumas moedas que vinham a perder ultimamente, o caso das moedas emergentes e o caso das nórdicas. Ora, foi exatamente as nórdicas que eu trouxe para aqui esta semana, com o par dólar-SEK a ter a maior queda, portanto valorização da coroa sueca face ao dólar. Nesta semana, o par que mais se afastou, que teve uma performance maior, que é o dólar-SEK, e o euro-dólar, que começou a semana ligeiramente abaixo de 1,06 e a terminou ligeiramente acima de 1,09 pela primeira vez aí à volta dos últimos 4 meses. Nos mercados das commodities, as perdas do dólar e as yields em queda também foram, digamos, a dinâmica, uma das partes da dinâmica do mercado. O ouro, por exemplo, subiu 2,4% esta semana, exatamente impulsionado pelas perdas do dólar e suportado pelas tais yields que foram caindo, digamos, em força. Já no mercado do petróleo, foi uma semana muito volátil. Em determinado ponto, os preços tinham caído 20% face ao máximo atingido este ano em setembro, mas no último dia acabaram por recuperar as perdas semanais, que já iam em mais de 5%, e acabaram a semana com o Brent a perder aqui cerca de 1% e o WTI um pouco mais, à volta de 1,8%. Para a semana que vai começar, vai ser uma semana curta, pelo menos nos Estados Unidos, em que os PMIs vão ser, digamos, desta vez a dinâmica do mercado contra a inflação da semana anterior, e onde ainda vamos ter mais atividade nos bancos centrais com a divulgação das minutas e mais algumas apresentações de resultados, isto na parte final aqui desta época de resultados do terceiro trimestre deste ano. Na quinta-feira os Estados Unidos vão estar fora com o Dia da Ação de Graças, o Thanksgiving Day. É um feriado importante nos Estados Unidos em que praticamente fecha tudo. Isto na véspera da tal Black Friday, o início da época de compras, em que os mercados também só estarão abertos em meia sessão. Isso faz de facto com que esta semana, a nível de negociação mais séria, iremos ter 3 dias, com os últimos 2 dias a estarem praticamente encerrados, já que os Estados Unidos vão estar praticamente fora. Vamos ter as minutas, a divulgação das minutas das últimas reuniões do Banco Central Europeu e da Reserva Federal. Os mercados vão tentar verificar aqui, no Banco Central Europeu, uma vez mais, a unanimidade que existe ainda face à possibilidade de cortar taxas, face à possibilidade de não se subir mais taxas de juros. Essa vai ser a questão, creio eu, que os mercados vão tentar verificar nestas minutas. Já do lado da Reserva Federal, eu creio que os mercados vão tentar confirmar as expectativas que têm neste momento fortes de que a Reserva Federal poderá começar a cortar taxas de juros mais cedo do que inicialmente previsto. Mas vai ser os PMIs que provavelmente vão dar a dinâmica de mercado desta semana curta em que vamos entrar, onde os mercados já esperam, as estimativas são de que os PMIs na Europa tenham uma pequena recuperação, ficando ainda em terreno de contração, e por outro lado nos Estados Unidos exatamente o contrário, ou seja, que continuem ou que vão cair ligeiramente. Isto, digamos que vai reiterar bem a dinâmica dos mercados que neste momento têm, e eu creio que será isto que o mercado vai procurar, na medida em que cada vez mais o mercado está a tentar ler aquilo que deseja nos números que vão saindo a nível económico, e neste caso, nesta semana, serão os PMIs, como acabei de referir. Por outro lado, vamos ter ainda as últimas, ou a parte final, digamos, desta apresentação da época de resultados empresariais, em que ainda assim vamos ter uma forte empresa a apresentar resultados, é a Nvidia, que tem estado na boca do mundo ultimamente por causa da inteligência artificial e dos chips para essa mesma inteligência artificial, e ainda a John Deere, a HP, a Zoom e a mais algumas que aqui não menciono, mas que vão preencher, digamos, este
agenda de resultados nesta fase final e nesta semana curta que vamos ter pela frente. Bom, mas para já é tudo. Uma boa semana para todos, bons negócios e para a semana cá estarei com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!